Então, gente, vamos hoje para mais um bate-papo, para mais uma conversa. E eu queria hoje tratar com vocês um pouco sobre a questão da importância, sobre a importância que a gente dá a gente mesmo, sobre a importância que a gente dá aos outros, sobre a importância que a gente dá às coisas, né? Coloque a nossa atenção, coloque ali o nosso foco e, e, e muitas vezes, que é uma coisa que eu tenho percebido, a gente pode dar uma importância muito grande, né? Um excesso de importância, uma valorização muito grande para situações, para pessoas, para circunstâncias. E ou a gente pode se dar uma alta importância exagerada, ou pode dar uma alta importância exagerada aos outros, né? Ou as duas coisas também. E, e quando a gente dá uma olhada, né? Dá uma olhada melhor, dá uma percebida, dá uma estudada em tudo isso, nesse comportamento, nessa característica de dar importância, de, de atribuir ali algum valor a algo ou a alguém, a gente observa, a gente vê que, que muitas vezes esse valor que foi dado, que foi atribuído, ele é desproporcional à, à realidade, muitas vezes. E eu noto muito isso em mim. Eu acredito também que as pessoas, elas também façam isso. Então avalie você, né? Avalie você mesmo. Muito do que eu digo aqui é o meu olhar, é a minha experiência, é a minha vivência, é a minha opinião. Você precisa adquirir a sua própria percepção, vivência, opinião, é, é, observação, percepção, para que você não saia acreditando em todo mundo e pegando, copiando, comprando ideias dos outros cegamente. E, né, já que a gente está falando de importância, né, dando uma importância, um valor exagerado ao outro, né, à opinião do outro, ao que o outro acha, ao ponto de vista do outro, porque é do outro, né? Como a palavra mesmo fala, é do outro, não é o seu. Não é o que você pegou, que você estudou, que você construiu, né? Eu tenho recomendado aqui nos outros áudios sempre um mestre, ou um professor, ou alguém que me ajudou muito. E eu atribuo importância para eles, ao que eles ensinam, ao que eles trazem, ao que eles falam, à medida que eu, através do que eles passaram, eu pude constatar, eu pude ver com meus próprios olhos, eu pude vivenciar muita coisa que eles trouxeram e constatar mesmo que de fato é relevante, é, tem lógica, você pode experimentar, você pode ver, vivenciar e que e a partir daí eu passei a indicar ou a recomendar algumas pessoas que muito me ajudaram e trouxeram uma opinião, uma forma de ver as coisas diferenciada
e que eu via, né, que eu vi também, que não era apenas meras palavras, né, meros ensinamentos ou qualquer coisa assim, que realmente tinha um fundamento, tinha um sentido, e a partir disso eu atribuí importância, visto que tem valor, né? É algo que tem valor, é algo que contribuiu, né? E contribui para mim. Então, a partir daí, eu passei e passo a, a falar de muitos mestres e vou falar de outros também, à medida que a gente for trocando e conversando. Então, é isso que vocês precisam ver quando vocês dão importância a algo ou a alguém, né? Na minha opinião, na forma que eu vejo, é você considerar o real valor, a real importância, o quanto que aquilo muitas vezes pode ser aplicado, ou mesmo que não seja aplicado, que é um pensamento coerente, válido, uma ideia válida. É, isso falando de ideias e métodos. Falando de ideias e métodos, mas também isso pode ser aplicado para qualquer área, para qualquer coisa que a gente atribua um valor, né, dê um valor. E muitas vezes a gente vai estar dando um valor que é irreal, né, que era isso que eu estava dizendo lá no começo. E quando você faz isso, você dá esse valor irreal, você está se enganando, né? Você está se iludindo. Você está esperando além do que o outro pode dar, além do que o outro pode oferecer. E ou mesmo que ele tenha a oferecer, ele pode que você veja valor, né? Porque muitas vezes acontece aquilo da gente ver valor no outro, a gente pode ver no outro aquilo que ele pode vir a ser, né? A gente muitas vezes consegue ver isso, né? O potencial da pessoa, o que ela pode se tornar. E muitas vezes você pode estar certo nessa visão que você tem do outro, né? E atribuir para essa pessoa uma importância ou um valor muito alto com vistas, né? Com a sua percepção. Meu telefone deu uma tocada aqui, já desliguei já. Com vistas no que o outro ainda pode se tornar, né? Ainda vai se tornar. Só que ainda não é. Então você está no futuro, né? No futuro do que aquela pessoa, do potencial, da capacidade, da habilidade que a pessoa vai adquirir, mas que ainda não adquiriu, ainda não tem. E com isso, você pode muitas vezes se prejudicar. Você pode fugir da realidade, né? Do real ali, da real condição, da real situação, do momento daquela pessoa. E você está criando uma série de expectativas e ideias também, né? Com relação ao outro, um excesso de importância, e o outro ainda não tem para dar, né? Ou se tem também, como eu falei em outros áudios, aí o outro pode ter para dar e não querer dar. E aí, o seu poder, qual é o seu poder? Né? Que o que interessa é o seu poder. O que interessa é o que você vai fazer com tudo isso. Você pode continuar alimentando, nutrindo, dando importância, dando valor. Isso se aplica muito em relacionamentos também, viu, gente? Inclusive, eu tenho notado em mim uma tendência a ir para esse caminho de relacionamentos. Então, eu devo fazer uma sequência também de relacionamentos mais para frente.
mas por enquanto vamos de autoconhecimento mesmo, que acaba sendo assuntos interligados, relacionados um com os outros, um com o outro, né? Então, tá no seu poder, que é o que interessa, você tirar a importância, tirar o valor que você atribuiu, né? Tá nas suas mãos. Você não pode ficar ali alimentando, nutrindo, não pode assim, pode, né? Se você quiser perder seu tempo, seu dinheiro, a sua paz, você pode, como se diz no popular, né? Chutar cachorro morto. Você pode investir em algo que claramente não vai te dar o retorno que você espera ou gostaria ou queria que viesse ou que você tivesse. Então cabe a você, né? Cabe a você decidir e prestar muita atenção nisso, né? Eu tô vendo, vamos pegar a minha experiência, né? A minha vida. Muitas vezes eu notei que que eu atribuía e atribuo ainda uma importância muito grande, talvez até muito exagerada, com relação ao meu serviço e ao sentido de dever cumprido, né? O sentido de vou dar o meu 100% aqui, vou dar o meu máximo, vou explorar minha capacidade aqui ao máximo e vou entregar o 100%. Só que isso de uma maneira muito séria, muito enrijecida, muito exigente, né? Muito até perfeccionista comigo mesmo, me cobrando excessivamente e me forçando, né? Muitas vezes internamente me agredindo, né? Me violentando até. E hoje eu noto isso e eu tento diminuir essas questões, diminuir um pouco isso. Não que eu ainda não pense que todo o trabalho, que o meu trabalho deve ser feito com capricho, continuo mantendo capricho, continuo mantendo empenho, continuo mantendo a limpeza do local, né, o local que eu trabalho higienizado, limpo, quer dizer, né, de forma que possa ser feito um trabalho ali, de forma que quem frequente, quem passe por aquele setor que eu trabalho, por aquele lugar que eu trabalho, possa ver um local limpo, agradável, harmônico, onde a minha função ela é executada, é bem feita, com capricho, né? Então eu continuo com essa característica, com essas características. Porém, eu vejo que o trabalho em si, né, o meu, no caso, e muitos outros também, quase que eu acho que totalmente, né, todo tipo de trabalho, generalizando assim, né, talvez se aplique a todos, ou a grande maioria que seja, a gente nota o quê? A gente nota que uns dependem dos outros, né? A gente vê na natureza, nas formiguinhas, por exemplo, né, que elas caminham lá, né, em linha reta, uma meio que guiando a outra, uma meio que ajudando a outra, que é aquele trabalho de operárias, né, que elas fazem. E isso é muito legal, né? E a gente vê que uma depende da outra, né? Uma precisa da outra. E à medida que a gente vê muitas vezes que as pessoas elas não estão dando aquela importância, aí entra o sentido de importância, né? Dando aquela importância que você dá porque eu sempre fui muito assim, né? É um trabalho, vamos fazer acontecer, vamos gerar resultados, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer dar certo.
Vamos fazer com que tudo aconteça e fique bom para mim, fique bom para o cliente, fique bom para todos. Eu sou muito assim. E à medida que a gente vai vendo que as pessoas elas não estão dando toda essa importância, deixando muita coisa passar batido, muita coisa para lá, você começa a perceber o seguinte, que é, você precisa também da colaboração do outro, né? Antigamente eu pensaria assim, né? E talvez você possa pensar assim de mim. Ah, mas você não tem que olhar o outro, você tem que olhar o seu. Você não tem que se basear no que o outro está fazendo ou deixando de fazer, é, na produção do outro, no rendimento do outro. Você tem que olhar para você. E eu concordo com isso. Eu concordo com isso, porém, em uma determinada, em um determinado momento, o outro, ele me afeta, né? É o mesmo setor, a gente trabalha junto. Então o outro me afeta e eu também afeto o outro. Então, é, então a produção, o rendimento, a maneira como o outro é responsável ou não, a maneira como o outro é comprometido ou não, com que o outro deseja que as coisas funcionem, que as coisas andem ou não, ou que não andem, ou que não funcionem, vai me afetar diretamente, né? Então muitas vezes eu pensava meio assim que um super-herói, né? Como se eu fosse um super-herói, que eu fosse dar conta de tudo, que eu fosse abranger todos os setores e todas as situações, e que eu iria resolver tudo, e que tudo estava na minha mão, e que eu precisava dar o meu máximo, não importa a situação que acontecesse, eu tinha que desbravar as circunstâncias todas e, e dar conta daquilo que os outros não dessem. E hoje eu percebo que isso é loucura, né? Isso é uma loucura, assim, porque no fim eu posso ficar sobrecarregado, eu posso ficar deprimido muitas vezes, eu posso ficar desanimado, porque eu não vou dar conta de tudo sozinho. Eu posso sim dar conta de muita coisa, e eu dou conta de muita coisa sozinho. Porém, eu não consigo abarcar, né, mediante as limitações físicas, as limitações biológicas, né? Você tem dois braços, duas pernas, dois olhos, então você não consegue pegar quatro coisas ao mesmo tempo, né? Quatro pratos, segurar quatro pratos ao mesmo tempo. Você, mesmo aqueles malabaristas, eles jogam os pratos, né? E é um prato por vez, né? Você vai e vai girando os pratos ali e você não consegue pegar 6 pratos de uma vez. Você tem que ir intercalando, né? Joga, vai girando e vai. Cada hora você pega um. E o sentido, né? A gente trabalha com mais de uma pessoa, até mesmo quem trabalha por conta própria precisa de outros, né? Colaboradores, né? Os funcionários, né? Precisa, precisa de pessoas de uma equipe para ajudar, para colaborar ali, para fazer com que a coisa aconteça, né? Se não precisaria apenas do chefe, seria até mais viável economicamente, porque se uma pessoa trabalha sozinha, todos os lucros serão de quem? Serão dela mesma. E, e aí, claro que quem não quer, né? Vivendo aí numa sociedade, num mundo capitalista que a gente vive, que tudo visa o lucro, né? Visa o ganho. Quem não gostaria, né? De sozinho dar conta de tudo, né?
da administração, da área de vendas, da área de compras, é, de tudo, né? Do atendimento ao cliente e tudo. É claro que se fosse possível, muita gente ia querer, né? Mas enfim, né? Vamos voltar um pouquinho do que a gente estava falando, né? É, então quer dizer, né? Hoje eu dou importância ao meu trabalho, mas a importância na medida certa, a importância que ele merece e que também que o conjunto, que o coletivo dos meus colegas de trabalho também dão, né? Até até para que eu também possa sobreviver num ambiente de trabalho, é, e as pessoas também não acharem, não pensarem que eu estou querendo ser mais do que elas, ou que eu sou arrogante, que eu quero subir de cargo acima de todo mundo, enfim, né? As pessoas podem pensar essas coisas. E tudo bem, né? Tudo bem. E, e, e não que. Aí que tá, né? Aí eu posso dar importância para esse pensamento delas também, ou não. Posso atribuir valor a esses pensamentos, a essas ideias, ou não. Mas independente disso, o mais importante tem que ser a minha opinião, tem que ser o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero, qual o nível de valor, de importância que eu quero dar, né? Ou se eu quero subir de cargo ou não, se eu quero manter no mesmo cargo, se eu quero trabalhar mais, trabalhar menos ou não, independente do que vão dizer, né? Só que essa postura de avaliar qual a importância o conjunto está dando, eu acho que é um bom exercício, é uma boa forma de saber como que você está situando nas relações, né? Eu dei o exemplo aqui dos colegas de trabalho, mas você pode pensar aí, por exemplo, na relação com os pais, na relação com o cônjuge, com o companheiro, companheira, namorado. Qual a importância que a pessoa está dando, né? E qual a importância que você está dando para relacionamentos, para esses relacionamentos, né? Com os pais, com o namorado, com o amigo, que às vezes é aquela coisa, né? Você dá muita importância, você vai lá e enche a pessoa de flores, de plantas e um exemplo, né? Enche a pessoa de presentes e flores, né? Vamos usar o exemplo das flores, né? Aí você vai lá e dá as flores, vamos dizer, dá um bombom, dá uma planta que a pessoa gosta, enfim, né? Dá vários presentes à pessoa. Isso seguidamente, né? Um presente após o outro, um presente após o outro. E a pessoa pode não ter condição. A pessoa pode te dar um aperto de mão, te dar um abraço, te dar um muito obrigado, e você está lá, dando importância, atribuindo importância para a pessoa que muitas vezes ou não tem condição de te retribuir tudo aquilo que você está oferecendo a ela, ou às vezes a pessoa também não quer ter esse gasto, ter essa. Não atribui para você a mesma importância que você atribui a ela. E também a pessoa pode se sentir até cobrada, como se você estivesse forçando. Você pode estar forçando, né? Não dando tempo ao tempo, não dando tempo para a relação amadurecer, para a relação acontecer. Como se diz, né? Você pode estar passando o carro na frente dos bois, né? E você não está percebendo a real dimensão ali do envolvimento que você está tendo nas relações e atribuindo muita importância. E com isso também, né, o perigo, no caso de relacionamentos, é você dar um valor, né, atribuir uma importância à pessoa, e a pessoa, por qualquer motivo que seja, a pessoa vai embora, ou a pessoa falece, né, vai fazer uma viagem e não volta mais,
ou decide separar e começar um relacionamento com uma outra pessoa, N motivos, N razões, e aí? Né? Então eu penso que a importância maior que a gente deve dar tem que ser a nós mesmos, em primeiro lugar. Tudo bem você dar importância ao outro, igual eu falei, né? Vamos dar um pouquinho de importância aqui aos colegas de trabalho, né? Vamos pensar, se eu trabalhar demais, o que que eles vão pensar? Aí eu estou dando importância para eles, porque eles vão pensar, né? Supondo, né? Que eu não estou na mente deles, eu não vou conseguir saber exatamente o que eles estão pensando. Mas eu posso brincar, né, para passar o tempo, de pensar o que eles pensariam se eu agisse de uma determinada forma. É até loucura, né? Mas a gente faz essas coisas, né, gente? Então você pode dar essa importância, brincar de dar essa importância ao outro e ver o que o outro pensaria, o que o outro faria, mediante um comportamento seu, né? Tem gente que chama isso de manipulação, né, gente? Mas a gente faz isso. E E aí você pode, só que o mais importante é o quê? É você dar importância para você mesmo, porque você está com você, né? É você que vai de noite lá. Eu gosto dessa frase que muita gente fala por aí. Você que vai estar lá de noite no travesseirinho, né? É você com você, na cama, no travesseirinho lá, né? Mesmo se você for casado ou casada, apagou a luz, você está no seu cantinho, né? Você com a sua mente. Ou na hora do banho, né? Você com a sua mente. Na hora que você está mais sozinho, né? Mais solitário, é, é você com você, né? E você tem que lidar com uma série de coisas da vida, uma série de questões. Então, a pessoa mais importante é você, né? A pessoa que mais merece importância é você. E muitas vezes a gente não dá esse valor para nós, né? Não dá essa importância, porque a gente sente, porque a gente pensa, para nossa opinião, para nossa intuição, o que a nossa intuição está dizendo, o que os nossos sentidos estão dizendo. A nossa visão, às vezes a gente está vendo, mas não quer ver, está ouvindo, mas não quer escutar, sabe? Está negando, não está dando importância ao que você tem, ao que você é, né? Ao que você tem é o corpo, o que você tem é a emoção, o sentimento, o pensamento, a mente, a intuição, né? Os sentidos todos. Você não está dando importância, está dando importância ao outro excessivamente. Eu acho que o outro merece uma certa importância, sim, com certeza, porque trocamos, partilhamos, igual eu já falei aqui, né? Só dando uma complementadazinha, né? O outro merece sim uma certa importância, porque é bom relacionar, é bom trocar, é bom conviver, ter essa convivência com todo mundo, é maravilhoso, é ótimo, é 10. Quando a gente tem a medida das coisas, né? É que é o assunto que eu estou tratando aqui, o valor das coisas, o equilíbrio das coisas, dá importância na medida que você também recebe consideração, importância, valor, né? Com equilíbrio, com harmonia, deixando fluir, respeitando o limite do outro, o tempo do outro. Só que essencialmente se respeitando também o seu tempo, o seu limite, o que você tem para dar, né? Vamos dizer que o outro te deu um carro de presente, né? É, você pode pensar assim, nossa, agora eu tenho que dar para o outro uma casa, um apartamento, porque eu ganhei um carro de presente, né? Ganhei um celular de última geração, né? Um celular mais moderno aí. E agora eu tenho que dar para o outro um iate. Exemplos, né? Que eu estou inventando aqui. Aí você, não, agora eu vou me cobrar, eu vou exigir de mim, eu vou ter que fazer, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que... Porque, nossa, agora eu preciso, sabe? É de uma certa forma até uma disputa, né? Uma competiçãozinha para não ficar por baixo ou não parecer inferior. Eu penso muito isso assim, né? Pode até parecer egoísmo, mas se o outro, por exemplo, me deu um carro, eu acredito que o outro está me dando porque ele quer me dar um carro, ou quer me dar um presente, seja ele qual for, né? E eu não me sinto devedor, não. Vocês me desculpem, mas eu não me sinto devedor. Eu não me sinto na obrigação de retribuir para o outro, né? Ainda que eventualmente eu possa retribuir alguma coisa que o outro possa me fazer.
Só que eu não me sinto na obrigação de que tenho que retribuir, tenho que dar algum presente equivalente, né, igual ou superior. Eu não tenho esse pensamento, não. Se ele me deu, porque a pessoa. Eu já penso assim: a pessoa está me dando um presente porque ela gosta de mim, porque ela quer o meu bem, e tudo bem, né? Muito obrigado, fico muito grato. Eu mereço o presente, pode me dar mais presente se quiser, maravilhoso. E se porventura eu tiver alguma coisa boa para oferecer também, é claro que eu também darei, né? Eu também vou oferecer. Só que eu não me sinto obrigado e compelido a eu tenho que fazer isso agora de qualquer maneira. Pelo menos não conscientemente, mas eu creio que não. Então isso é autoconhecimento, né, gente? É olhar para essas coisas. Olhar para tudo isso, né? Da mesma forma também, no caso de um presente, quando eu dou um presente para alguém, dou um mimo, dou um agrado para alguém, ou como se diz, né, paparico, né, faço alguma coisa para alguém, geralmente também eu não estou esperando alguma coisa em troca, né, é de coração mesmo, é de sentimento, é de doação, de ver a alegria do outro, ver o bem-estar do outro, ver que o outro se sentiu bem, que o outro gostou. É isso que eu acho legal, é isso que eu acho importante, né? E, e é isso, né? É isso, a gente pode ser mais simples com essas questões, né? Mais simples e fazer mais aquilo que a gente sente. O problema é aquela pessoa que só quer receber, né? Recebe, recebe, recebe. Ah, não, eu mereço só receber, né? É lógico que isso vai causar um desequilíbrio, né? Vai causar um desequilíbrio, porque o próprio fundamento da vida, a gente vê na natureza, por exemplo, é dar e receber. Você vê que a gente tem esse corpo e a gente vai devolver esse corpo à terra, né? Tudo que a terra nos ofereceu de alimentação, de plantas, né, legumes e tudo isso que a terra nos deu, nos ofereceu, a gente vai devolver no nosso corpo, que a gente vai dar o nosso corpo para a terra de novo, né? Vai devolver para a terra o corpo. Então, vocês veem, né? Vocês veem que é uma troca, né? A gente pode colocar muita poesia em cima dessa questão da vida, né? É, do sentido da vida e, e dar uma importância para a vida também, né? Uma importância, dar um sentido, uma importância para a vida exagerada também, né? E, e uma forma simplista de trazer um significado para a vida poderia ser essa, né? Uma troca. Você dá alguma coisa que eu que eu preciso e eu te ofereço uma coisa que você também precisa, que vai ser bom para você, que vai ser útil para você e e tudo bem, né? Tudo bem ser assim, né? Não temos que nos amar, temos que conviver, que morar juntos, né? Por isso. É, só que aí tem todo um romantismo que eu não vou me estender nessa questão de romantismo, amor, relacionamento, sexo. Não vou me estender agora não. Mas fica aí para uma conversa, para um bate-papo aí futuro, né? Da importância que é dada a tudo isso, né? A importância que é dada ao dinheiro, a ter coisas, né? Ter casa, ter carro, ter apartamento. Ah, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter a roupa mais chique, a roupa mais cara. É, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa importante, né? E para quem, né? Para quem que você está fazendo isso, né? Para que você está fazendo isso? E a importância que você se atribui, né? E o que você está mostrando para você mesmo? O que você está fazendo para você mesmo, né? O que de fato é importante? É ter, né? Ter coisas ou ser? Ser para si, né? Não é não necessariamente ser para o outro, ser para o mundo,
mas ser para si mesmo, ser algo para si mesmo, né? E os outros acabam se beneficiando por tabela, né? Por consequência, né? É, de tudo aquilo que da importância que você se dá, do trabalho íntimo, do trabalho de autoconhecimento que você se dá, se oferece e do que você, da maneira como você lida com tudo isso, né? Com as ferramentas que você tem, com o corpo, emoções, pensamentos, sentimentos, as percepções, o que você, seus gostos, hábitos, hobbies, tudo isso é importante, né? Para você, né? Muitas vezes a gente quer que o outro também dê o mesmo valor àquilo que a gente tem como valor pra gente, né? E muitas vezes não é assim também, né? O outro, ele pode achar horrível uma série que você ama, ou um filme que você achou interessantíssimo, o outro pode achar terrível o filme, né? Só que para você foi importante, para você marcou, para você trouxe uma história, trouxe um significado, um sentido, e é isso que é válido, né? Que é importante. Agora, eventualmente, pode acontecer também, né? De você levou um filme, uma série ou um conhecimento para o outro e uma descoberta, né? De algo em comum, né? Opa, né? Oba, que bom, né? Que bom que temos algo em comum e que os dois gostaram, os dois deram importância, os dois sentiram uma conexão com aquele filme, assunto, conhecimento, é, uma comida que ambos gostaram. Isso pode acontecer também, né? E é muito bom quando isso acontece, né? Quando é natural, né? Quando não é forçado, quando não é manipulação, quando não é fingimento para se forçar a gostar de alguma coisa que o outro que o outro gosta só para poder manipular o outro ali por baixo do pano, para poder, né, fingir que temos os mesmos gostos, gostamos das mesmas coisas. Pode acontecer também, né, gente? Então é legal quando é espontâneo, quando é natural, quando não é forçado, quando realmente acontece essas coisas é muito bom, né? Só que eu acho que mesmo assim você ainda vai dar importância num nível, vamos dizer assim, né? A um prato predileto seu e o outro pode gostar desse prato predileto e dar uma importância também. Ele gostou ou ela gostou. Só que aí a importância é diferente, né? Porque somos pessoas diferentes, né? Estamos em corpos diferentes, separados, né? Ainda que há algo que nos ligue, que nos interligue, que nos faça ser, em última instância, uma coisa só, né? Ainda temos a nossa individualidade, os nossos gostos, as nossas preferências, e eu acredito sim que, por mais que a gente goste da mesma coisa, ainda há uma diferença desse gostar, né? Há uma há uma singularidade, né? Há aquela coisa de que cada um é único, né? Cada ser é único, cada pessoa é única. E a gente deve respeitar isso, né, gente? Sem forçar, sem exigir, sem cobrar. Nem de nós, pra gente ser uma coisa que a gente não é, e nem do outro também, pro outro ser uma coisa também que ele não é, ou fazer uma coisa que geralmente ou normalmente ele não faria. A gente pode pensar nisso. Então esse é o bate-papo de hoje. Deixo um abraço aqui, caloroso, né, um abraço carinhoso para todos. E essa reflexão, né, para a gente poder ver à medida que a gente tem se importado com as coisas ou deixado de importar, né, dado importância ou tirado a importância, valorizado ou desvalorizado, dado o nosso tempo, a nossa atenção ou não. Então pensem nisso, acho que isso aí é muito interessante para você, para você ficar bem, né? Ficar melhor consigo mesmo, ficar bem consigo mesmo, não gastar energia à toa, também não, não exigir do outro também uma coisa que ele não pode dar, que ele não pode oferecer. É,
E você também fazer melhores escolhas, melhores coisas que têm mais a ver com você, coisas que te nutrem mais, né, o seu espírito, a sua alma, a sua vida, que te deem gozo, né, te deem prazer, satisfação, felicidade. Isso é interessante, né, gente? E se isso para você não merece importância, eu respeito, eu respeito a sua opinião, mas eu acredito que você merece sim se dar toda a importância, todo o prestígio, todo o privilégio de ser, de fazer, de viver aquilo que tem algum sentido, que tem alguma importância, né? Que tem alguma que te toca, que mexe com você, que faz a vida ter cor, ter brilho, ter significado. Isso aqui é, pelo menos para mim, isso que é importante. Então se dê esse presente. Se dê esse presente, façam essas seleções, né? Se dê esse trabalho de selecionar, de ver o que tem a ver, o que não tem a ver, ou o que tem a ver mais ou menos, faz uma escala, né, 0 a 10 assim, isso tem muito a ver, isso tem pouco a ver, isso não tem nada a ver. Então, faça esse trabalho, né, pense sobre isso, faça essa reflexão, faça as mudanças necessárias em você para se adaptar, para dar mais tempo, dar mais importância, mais valor, ou tirar o valor de certa coisa, certas relações, ou dar mais importância para outras, né? Ou então, simplesmente para você mesmo, né? Se dê uma ida ao cinema, um passeio no shopping, uma comida agradável, enfim, né? Algo que te faça que te faça bem. Então, gente, então por hoje é isso. Até mais.